Gente, boa tarde. Então, hoje a nossa atividade é com o André. Ele vai falar para a gente sobre as evidências aí dos catéter arteriopulmonar. Então, obrigado, hein, André. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é André, sou RT de Medicina Intensiva. Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre evidências no uso do catéter de artéria pulmonar. Vou começar só com uma breve revisão aí da história, de como que chegamos a esse catéter. Então, só começando em 1929, um alemão, né, que na época era um R2 de cirurgia, Werner Forssmann, ele, no hospital dele, via pacientes paradas cardiorrespiratórias sendo tocadas e tudo, e na época o manejo da parada cardiorrespiratória era meio no estilo Pulp Fiction, assim, né? Eles faziam injeção intracardíaca de adrenalina e tal, e ele achava que ele devia haver uma maneira melhor de talvez injetar medicações dentro do coração das pessoas, né? Meio que motivado por isso, ele começou a estudar um pouquinho o assunto, e em 29 ele publicou esse artigo. Ele passou um tempo, né, ele relata no artigo dele, tentando fazer uma cateterização do coração direito pelo sistema venoso, testou isso várias vezes em cadáveres, teve sucesso, e tentou fazer pela primeira vez um ser humano vivo. Ele não conseguiu nenhuma cobaia, então ele decidiu tentar nele mesmo. O relato do artigo é de que ele fez uma flebotomia, cateterizou a veia anticubital esquerda dele, que ele era destro, progrediu uma sondinha, ele vai descrevendo a sensação dele passando a sonda pela subclávia, no pescoço, sentiu uma tossezinha e tudo, e tinha medido mais ou menos a distância que ele precisava chegar, e aí fez a primeira cateterização, então, num ser humano vivo, do coração direito. Trata de que ele saiu do laboratório dele, desceu uns andares de escada com o catéter, foi até o fluoroscópio e fez essa radiografia. De qualquer forma, então, ele foi a primeira pessoa a fazer uma cateterização de coração direito, e meio que abriu a porta aí para toda essa jornada. Em 1956, o Dr. Werner, junto com dois colegas que também pesquisavam na área, eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia pelos achados e pelas descobertas deles na cateterização de coração direito e estudo do sistema circulatório da fisiologia. Em 1959, dois pesquisadores nos Estados Unidos, Lategol e Hahn, eles perceberam que, bom, primeiro que cateterizar o coração direito trazia algumas informações, isso era útil, mas que seria melhor talvez se a gente conseguisse ir mais além, cateterizar a artéria pulmonar e pegar mais informações ainda dessa região. Só que era muito difícil chegar até a artéria pulmonar simplesmente progredindo o catéter. O catéter às vezes se enrolava no ventrículo, não progredia para onde a gente queria, isso era de um difícil uma técnica muito difícil fazer só com a fluoroscopia. Eles inventaram um catéter que eles denominaram como autoguiável. Né? A ideia desse catéter deles, eles juntavam dois catéteres em um, pegavam um catéter maior, amarravam com um catéter menor que passaria por dentro, percorreria todo o trajeto por dentro e sairia lá na ponta com um balãozinho acoplado ao final. Então, eles, quando chegavam ali no ato direito, no ventrículo, eles insuflavam parcialmente esse balão, de forma que ele agisse como uma vela, de um barco a vela, de um navio, e com o fluxo sanguíneo carregasse o catéter em direção à artéria pulmonar, para onde eles queriam chegar. Então, foi um progresso aí na capacidade da gente cateterizar a artéria pulmonar, e em 1970, Swan e Gans, dois pesquisadores, inventaram o catéter que a gente hoje em dia chama de catéter de Swan-Gans, que é o catéter de artéria pulmonar. Eles, já de posse dessas informações todas previamente construídas, fizeram um catéter, então, para uso em humanos, que seria, então, inserido pelo sistema venoso, progrediria até a artéria pulmonar e se inseriria lá, com o uso do balão na ponta, assim como o Lategov descreveram, mais ou menos. No artigo deles, então, que foi publicado em 1970, eles mostram como que era o catéter, as curvas, mais ou menos, né, da passagem, como a gente hoje em dia vê no monitor, né, porque eles registravam em papel, né, as pressões em cada trecho aí do sistema circulatório,
Essa é uma foto dos dois. E eu acho que é interessante até a gente dar uma olhadinha nessa tabela. É uma tabela que foi publicada junto com esse artigo. E o que eles estavam querendo provar é que a passagem, a utilização desse catéter, ela era viável, tanto no laboratório, né, que eles testavam para diagnóstico, quanto à beira-leito no manejo de pacientes, no contexto de medicina intensiva. Nessa tabela deles, a gente vê que eles tentaram, então, cateterizar 37 pacientes, isso no contexto de UTI, né? Foram 37 pacientes, precisaram de 60 tentativas, que não é um número tão baixo assim. Tiveram uma taxa de sucesso alta para a passagem até a artéria pulmonar, mas para conseguir o encunhamento do catéter no arteríola, no ramo da artéria pulmonar, e medir de fato a pressão de oclusão da artéria pulmonar, eles tiveram uma taxa de sucesso não tão brilhante assim, né? Foi 72%. Então, mais de um quarto dos pacientes eles não conseguiram obter essa variável, né? Então, parece que tecnicamente não é um catéter assim tão fácil de se passar desde o seu surgimento, né? Então, o catéter, como ele é hoje, é essa imagem mais ou menos, né? Como a gente conhece ele agora. Ele tem uma saída, uma porta proximal, que fica a 30 centímetros da ponta, em geral que a gente usa para monitorizar a pressão venosa central. Tem uma porta distal, que fica na ponta, que em geral fica monitorizando a pressão da artéria pulmonar. Tem um balão, que fica um pouquinho antes ali da saída distal, e tem o termistor, que consegue medir a temperatura e ajuda a gente a calcular o débito cardíaco. Eu vou explicar isso um pouquinho mais de detalhe mais para frente. Aqui no canto é só uma seção transversal do catéter, como se dividem os lúmenes dentro dele, né? Lembra lembra um pouco aí um catéter venoso central, um pouquinho diferente. E o que o catéter de artéria pulmonar propõe, né? Ele é uma ferramenta de monitorização, né? Então, ele vai te dar informações, algumas que ele consegue de forma dinâmica, ou seja, continuamente, e algumas que você consegue avaliar de forma estática, ou seja, você tem que manipular o catéter, fazer alguma coisa, tirar essa informação, mas não é algo que você consegue ficar monitorizando 24 horas por dia. A variação dinâmica, ele consegue ver PVC e pressão de artéria pulmonar, e de avaliação estática, você consegue, então, manipular o catéter, fazer a oclusão do balão e medir a pressão de oclusão da artéria pulmonar, que seria um surrogate da pressão no lado esquerdo. E dá para você colher uma amostra de sangue de uma saturação venosa central de oxigênio mista, né? E você consegue medir o débito cardíaco também, através do uso do termistor, que até hoje o Songans é o padrão ouro para avaliação de débito cardíaco nos pacientes. Aqui é só uma fotinho do monitor, como ele fica quando você liga o Songans, para quem tem menos experiência, assim como eu, acho que a gente é mais novo, teve pouca experiência, né, com Songans, né, porque hoje em dia a gente não usa tanto. Então, aqui seria a curva da PAI no monitor, abaixo a curva da pressão de artéria pulmonar, e logo abaixo dela a curva da pressão venosa central. Isso são as variáveis, né, dinâmicas que a gente consegue ficar monitorizando. E aqui uma explicação rápida de como o catéter avalia débito cardíaco. Então, ele usa a técnica de termodiluição, que usa um princípio físico definido pela equação de Stewart-Hamilton. A ideia é uma equação, essa equação que está aqui do lado, abaixo desse gráfico, e que está cheia de variáveis e letras e números, mas a gente vai tentar simplificar um pouquinho, né? Para você chegar ao débito cardíaco, você precisa de tudo isso aqui. Então, V seria o volume, como é que funciona, né, a técnica? Você injeta um certo volume pré-determinado de uma solução, uma temperatura determinada, isso vai causar uma variação de temperatura no sangue. Essa variação de temperatura vai ser medida no termistor, e aí, dependendo de como for essa intensidade, o tempo que durar essa variação de temperatura, ele vai te dar o débito cardíaco. Ele calcula através dessa fórmula, que tem como variáveis, então, o volume da solução que você injetou, a temperatura do sangue, a temperatura da solução, o calor específico da solução com a densidade dela, o calor específico do sangue com a densidade dele, uma constante de correção e uma constante de calibração.
Todas essas variáveis que eu acabei de falar, elas são ou conhecidas, né, porque você define qual é a quantidade de volume que você vai dar, e a temperatura que você vai dar, ou elas podem ser aferidas pelo próprio termistor, como a temperatura do paciente, ou elas são constantes, né. Então, tudo isso aqui que eu marquei em vermelho, na verdade é um valor único ali que a gente consegue aferir. O que vai variar, conforme o débito cardíaco do paciente variar, vai ser esse A, que é a área do gráfico. Que é o quanto de temperatura vai variar do sangue durante um período de tempo na hora que você injetar a solução. Dessa forma, com a variação da curva do gráfico, a gente consegue definir, então, que o paciente tem um débito cardíaco normal, mais baixo, maior, menor, e a cada vez que a gente faz esse procedimento, a gente consegue avaliar de novo o débito cardíaco. Não é algo que a gente consegue monitorar 24 horas por dia, mas a gente pode fazer, então, esse procedimento para avaliar de forma bastante confiável esse valor. Então, com tudo isso, com todas essas informações que o catéter traz, desde 1970, as pessoas começaram a imaginar usos para ele, né, para o manejo clínico dos pacientes na UTI. Pensou-se, então, em usar para manejo e diagnóstico de hipertensão pulmonar, ou para manejo de disfunção de VD, manejo de cirurgias de alto risco, avaliação volêmica do paciente, manejo de SARA, manejo hemodinâmico. Então, começou a se usar o catéter de artéria pulmonar para tudo. Mas, inicialmente, sem muita evidência, né? Era uma ferramenta nova que apareceu, parecia ser útil, e começaram a tentar usar para tudo isso. Então, ele começou a ser muito difundido, né, pelas UTIs, por volta da década de 70, 80. Então, como é que foi essa história do Swan Ganz? Porque a gente, hoje em dia, vê muito pouco ele nas UTIs, né? Eu acho que vi uma vez no R2 de clínica, quando eu estava na U, e só, né? Hoje em dia a gente vê muito pouco mesmo. E parece que era uma coisa realmente muito prevalente antigamente. O que aconteceu? O que aconteceu parece ter sido isso. Esse aqui é um artigo do JAMA, de 2007, que avalia a tendência no uso do catéter de artéria pulmonar nos Estados Unidos. Eles pegaram uma coorte de todos os estados dos Estados Unidos, por revisão de prontuário mesmo, e perceberam, então, que por volta de 89, 90, 91, a prevalência do uso desse catéter a cada 1.000 admissões hospitalares era por volta de 6%, aí 5%, 6%. Em algum momento aí, no meio da década de 90, por volta de 95, 96, ocorre uma queda, né, importante dessa prevalência do uso do catéter. Então aqui a gente vê que em 93 a prevalência era 5,66, né, catéteres utilizados a cada 1.000 pacientes, e em 2004, ao final da avaliação desse estudo, isso tinha caído para cerca de 2 catéteres a cada 1.000 pacientes, né. O que aconteceu nesse meio tempo, para essa mudança, né? Começaram a surgir alguns estudos investigando a efetividade e o benefício mesmo, né, do catéter de artéria pulmonar e até um possível malefício. O primeiro estudo maior que causou um grande impacto na comunidade médica, questionando o benefício do catéter de artéria pulmonar, foi esse, o estudo do Dr. Connors, de 1996, que saiu no JAMA também, se não me engano, e que ele avalia, então, 5 UTIs americanas, tem uma população de 5.775 pacientes, é um estudo prospectivo observacional, e eram com pacientes críticos, principalmente clínicos, e que avaliou como desfecho primário mortalidade. Então, ele estava tentando achar uma associação entre mortalidade e o uso do catéter de artéria pulmonar. Ele faz essa análise inicial com todos os 5.700 pacientes, que mostra que os pacientes que usaram catéter de artéria pulmonar tiveram uma mortalidade maior, tanto em 30 dias, quanto 2 meses, quanto 6 meses. E aí pode-se interrogar aqui, pode-se questionar, né, porque talvez os pacientes que usaram catéter de artéria pulmonar fossem mais graves, então o fato só de você ter indicado a passagem do catéter pode realmente sugerir que é um paciente mais grave, por isso uma mortalidade maior. O que ele fez foi tentar fazer uma análise pareada. Ele pegou desses 5.700 pacientes e tentou parear pacientes com catéter de artéria pulmonar e sem catéter de artéria pulmonar com outros scores de gravidade
semelhantes. Então, ele variou eles por disfunção orgânica, por Apache, por instabilidade hemodinâmica, hipotensão, uso de droga, todas essas variáveis de disfunções orgânicas. Então, com isso, ele chegou a um N de 2.016 pacientes, não seriam 1.008 que usaram catéter arteriopulmonar e 1.008 que não usaram, com gravidades semelhantes. E mesmo nesse grupo, nesse subgrupo, parece ter tido um desfecho de mortalidade maior para os pacientes que usaram catéter arteriopulmonar. Então, isso foi algo que trouxe muita preocupação aí para os médicos, para a comunidade médica, que usava muito esse catéter na época. Depois disso, começaram a surgir muito mais estudos procurando evidências realmente de quando seria bom e de que forma o catéter de artéria pulmonar poderia ajudar a gente. E agora eu vou entrar aqui no grosso da aula de hoje, né, que é o que a gente tem de evidências de fato para usar essa ferramenta. Eu vou dividir mais ou menos por temas. Então, um dos usos propostos seria manejo de diagnóstico de hipertensão pulmonar. A gente vê assim que num contexto ambulatorial, para o diagnóstico de hipertensão pulmonar, a cateterização do coração direito realmente é o que a gente tem de padrão ouro, né? A recomendação, a gente vê aqui que é 1C, então é uma recomendação forte, mas com pouco nível de evidência, de fato, né? Mas parece que para o manejo ambulatorial e para o diagnóstico de hipertensão pulmonar, a gente tem uma boa ferramenta no catéter de artéria pulmonar. Para o manejo da disfunção de VD, eu fui atrás, então, dos guidelines da ATS, que é a American Thoracic Society. Eles têm poucas evidências, realmente eles escrevem, inclusive, no guideline, que há poucas evidências nesse tema, e que o que eles recomendam e o que eles fazem com frequência, mandar os pacientes com disfunção de VD para um CAT direito, para diagnóstico, avaliação, e quando eles têm um paciente muito lábil, que varia muito a hemodinâmica conforme você aumenta ou diminui pouquinho a pré-carga e pós-carga do VD, nesses casos eles sugerem manter o catéter de artéria pulmonar, porque ele parece ajudar no manejo desses pacientes na UTI. Mas realmente eles não indicam grandes estudos randomizados e grandes evidências para essa recomendação. Então fica aí um questionamento, aí eu deixei em laranja o benefício do uso do catéter nesse contexto. Para o manejo, então, de cirurgias de alto risco, a gente tem um estudo aqui do New England, né, de 2003, pelo Dr. Sandham, que avaliou, então, o uso do catéter em pacientes com cirurgia de alto risco. O desfecho primário era de mortalidade, e ele não viu diferença de mortalidade, né? Essa aqui é a curva de Kaplan-Meier. O que ele relata, então, é que não teve diferença de mortalidade, e eles viram uma maior incidência de TEP nos pacientes que usaram o catéter. Ele fala que é uma incidência muito baixa, de fato, ele tem cerca de 1.000 pacientes em cada braço aí desse estudo, e foram 8 casos, se não me engano, de TEP. Dá 0,9% de incidência de TEP nos pacientes com uso de catéter de artéria pulmonar, enquanto que não teve nenhum caso no braço controle. Não parece ter tido uma grande diferença de desfecho clínico para os pacientes, mas acho que é algo a se pensar, né, considerando que quando o paciente tem um TEP, você vai ter que anticoagular, você traz mais gastos para o sistema de saúde, vai ter que ter acompanhamento médico, às vezes prolonga a internação, então talvez não seja uma coisa irrelevante, né? E acho que isso foi o que eu consegui achar de melhor de evidências no contexto cirúrgico. Então, não parece ter muito benefício. Para avaliação volêmica do paciente, manejo de SARA, eu trouxe aqui um estudo que a gente conhece bem já, né, de outras aulas, que é o FACT. Só que essa aqui é a análise que a gente não costuma discutir tanto, né? A gente vai ver bastante a análise de balanço hídrico, de manejo volêmico dos pacientes. Aqui é a análise da outra parte da pesquisa, né, que foi o catéter de artéria pulmonar versus catéter venoso central para guiar o tratamento.
O FACT, então, teve aquela população de 1.001 pacientes adultos, pacientes com AIDS. É interessante comentar que esse é o único estudo de todos que eu vou trazer aqui, de todos que eu encontrei, que de fato tem um protocolo sistematizado atrelado ao uso da ferramenta, né, que é o uso do catéter de artéria pulmonar. A maioria dos estudos que a gente vai ver e discutir aqui, eles avaliam a presença do catéter de artéria pulmonar com o desfecho do paciente, mas sem estabelecer exatamente o que as pessoas fariam com as informações provenientes dessa monitorização, né? No FACT isso era tudo bem determinado, e a ideia era usar, então, o catéter de artéria pulmonar para manejo volêmico e hemodinâmico dos pacientes. O desfecho primário avaliado era a mortalidade, e a gente vê aqui que realmente não teve diferença em sobrevida, não teve diferença em dias livres de ventilação mecânica, pela curva de Kaplan-Meier, né, aqui à direita. E quando a gente vai avaliar os desfechos secundários, a gente vê que teve bem mais complicações relacionadas ao catéter, né, mais do que o dobro de complicações, desde complicações sem grandes relevâncias, né, como arritmias autolimitadas, sem estabilidade hemodinâmica, até complicações graves, né, como infecção de corrente sanguínea, às vezes um tromboembolismo, foram mais prevalentes no grupo que usou catéter de artéria pulmonar. Vale também a gente comentar que o FACT ele, registrou o número de intervenções diárias que foram feitas com os pacientes, né, dos dois grupos. E a gente vê que os pacientes que estavam com catéter de artéria pulmonar tiveram uma diferença significativa no número de intervenções diárias. Foi 4,8 intervenções diárias na média por dia, né, para os pacientes com catéter de artéria pulmonar, contra 4,4 intervenções diárias no outro grupo. Acho que é algo para a gente pensar, né, porque parece que não teve uma diferença de desfecho, mas a gente fez muito mais coisa. Então, às vezes, a gente tem a impressão, talvez, de estar ajudando mais, fazendo mais para o paciente, quando talvez ele esteja melhorando ou piorando, né, apesar da gente, né, enfim, a gente talvez não tenha tanta influência, às vezes, no desfecho do paciente com as nossas medidas. Então, para manejo de SARA, para avaliação volêmica do paciente, as evidências não apontam muito no sentido de um benefício do uso do catéter. E para manejo hemodinâmico? A gente tem esse estudo que é o PECMAN, é um estudo que saiu no JAMA, que foi o maior estudo randomizado que a gente teve, de fato, para uso do catéter de artéria pulmonar. Ele pegou uma população, então, de 1.014 pacientes, de 65 UTIs no Reino Unido. Eram pacientes predominantemente clínicos, né, cerca de 70%, cerca de 66%, 67% dos pacientes eram clínicos. A indicação do catéter de artéria pulmonar podia ser por vários motivos, mas a grande prevalência aqui foi para guiar o uso de drogas vasoativas e inotrópicos. 70% dos pacientes receberam catéter com essa indicação e avaliou como desfecho primário mortalidade. Mais uma vez, a gente olha aqui a curva de Kaplan-Meier nesse estudo e não teve diferença de desfecho primário, com uma leve tendência até a maior mortalidade nos pacientes que usaram o catéter de artéria pulmonar, sem diferença estatística. Eles avaliaram também diversos desfechos secundários, como tempo de duração de internação na UTI, dia de disfunções orgânicas, tempo de duração de internação hospitalar, e não teve diferença estatística em nenhuma dos desfechos secundários também. E aí a gente, então, fecha aqui a nossa avaliação das evidências, mais ou menos com essa ideia. Talvez, então, parece que tem benefício no uso do catéter para manejo e diagnóstico de HP, mais num contexto ambulatorial. Num contexto de paciente crítico, a disfunção de VDA, o manejo e o diagnóstico parece ter alguma evidência, embora seja fraca, e para as demais indicações, né, como paciente cirúrgico, avaliação volêmica, SARA, manejo hemodinâmico, hoje em dia a gente não tem evidências, na verdade, que possam suportar indicar o uso do catéter nesse contexto. Acho que vale a pena, como a gente falou do PECMAN,
falar um pouco de custo-efetividade, porque eles fizeram uma avaliação desses pacientes a posteriori. Esse estudo foi feito também pelos britânicos, avalia a custo-efetividade de tirar o catéter de artéria pulmonar de um uso de rotina nas UTIs. Achei interessante. O que eles fazem na verdade, eles pegam os dados do Pacman, daqueles mais de 1.000 pacientes, e, embora não tenha tido diferença estatística nos dados do estudo, eles interpretam os dados como eles são. Então, eu marquei aqui nas caixinhas vermelhas, que os pacientes que não usaram catéter de artéria pulmonar, eles tiveram um custo maior de internação para o Estado. 19.200 contra 18.600. Mas, associado a isso, eles tiveram uma mortalidade um pouco menor, 0,65 contra 0,68, e tiveram um QALY um pouco maior. Acho que o professor Marcelo falou já do QALY recentemente para a gente, eu só trouxe aqui essa imagem para a gente revisar. O QALY é uma variável que avalia o tempo de vida do paciente, né, pós alguma intervenção, mas não só o tempo de vida, mas eles indexam isso, né, eles dão um peso maior ou menor para esse tempo de vida associado à qualidade de vida que o paciente teve. Então, o QALY, você usa alguma escala, e tem diversas escalas que você pode usar para isso, que avaliam qual é a qualidade de vida do paciente no momento, o paciente mesmo pode responder, ou você preenche, e isso vai te dar um fator de correção, tipo 0,5, 0,8, 0,9 até 1. Você multiplica o tempo de vida do paciente pela qualidade de vida dele. E aí, essa área, né, do gráfico, que seria essa multiplicação, vai te dar o QALY, que é o tempo de vida ajustado pela qualidade. Então, a gente vê que os pacientes com catéter, que não usaram catéter de artéria pulmonar nesse estudo, custaram um pouco mais para o Estado, mas tiveram mais QALYs e tiveram uma mortalidade menor. As contas aqui que eles fizeram, simplesmente eles pegaram a diferença de QALYs e dividiram pelo custo. E aí eles viram que o custo por QALY seria de 2.892 libras. Então, o Estado teria que pagar 2.892 libras para dar um QALY a mais para os pacientes não usando o catéter de artéria pulmonar. E fizeram a mesma coisa com a mortalidade e viram que sairia como gasto a mais para o Estado 21.164 libras por vida salva, adotando a medida de não usar o catéter de artéria pulmonar. Eles fazem uma análise estatística interessante nesse estudo, que eu achei até que valia a pena trazer aqui, que eles falam que realmente o Pacman não teve, né, uma diferença estatística, e que, na verdade, em sistemas muito complexos, como todo um sistema de saúde, né, como o SUS ou como o NHS, né, nos britânicos, é muito difícil você tomar decisões 100% certo do que vai acontecer. Como um sistema muito complexo, você tem muitas variáveis confundidoras, então você tem que tomar a melhor decisão que você puder com as melhores evidências que você tiver. Então, eles fazem um método de reamostragem de bootstrap, que, basicamente, pelo que eu entendi, acho que o professor depois consegue explicar para a gente um pouquinho melhor, talvez com detalhes, como funciona isso, mas eles pegam os pacientes que foram avaliados no Pacman, os parâmetros que a gente conseguiu, os dados que a gente obteve desse estudo, e rodam uma série de simulações. Eles pegam reamostragens desses pacientes, com N's definidos ali, não todos os pacientes do grupo, mas eles pegam subgrupos e fazem várias amostras de subgrupos desses pacientes e rodam simulações. No caso, eles rodaram 10.000 simulações e aí avaliaram essas simulações o custo incremental o ganho de QALYs e o custo incremental de não usar catéter de artéria pulmonar, nesse gráfico da esquerda. E no gráfico da direita, eles avaliaram o número de vidas salvas e também comparando com o custo incremental de não usar o catéter. Cada pontinho desses aqui no gráfico é uma simulação que eles fizeram, e a gente vê que os pontos tendem a se acumular nesse quadrante superior direito, que seria o quadrante superior, que seria a região do gráfico, onde você tem um custo um pouco maior dos pacientes, mas também um ganho de QALYs.
e você tem menos desfechos aqui, menos pontinhos, no quadrante inferior esquerdo, que seria o pior, né, que seria, quer dizer, no quadrante superior esquerdo, que seria o pior, que seria ter menos qualis e gastar mais, né? E a mesma coisa no gráfico da direita. Então, baseado nisso, eles recomendam não ter o uso de rotina no catéter de artéria pulmonar, considerando que isso provavelmente traria um custo um pouquinho maior para o sistema de saúde, mas traria mais vidas salvas e maior qualidade para os pacientes, maior qualidade de vida para os pacientes. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente trazer também aqui, para discutir um pouquinho o outro lado, fazer aqui um advogado do diabo, com relação ao mau uso da informação, né? O catéter de artéria pulmonar, queira ou não, ele é uma forma de monitorização, ele é uma ferramenta, né? Ele por si só não muda o desfecho de ninguém, ele não causa alterações no paciente muito significativas, né? Ele traz uma série de informações e a gente, como piloto aí dessa ferramenta, tem a responsabilidade de tomar alguma medida, alguma conduta com relação a isso, né? Você colocar um paciente num cardioscópio, num eletrocardiograma, não diagnostica nem trata infarto de ninguém, né? Você precisa ver lá as alterações e agir de acordo. Então, a gente tem um estudo aqui do Dr. Liberti, de 1990, que quis avaliar o conhecimento dos médicos com relação ao uso da catéter de artéria pulmonar. O que ele fez? Ele pegou 13 hospitais nos Estados Unidos e no Canadá, todos centros acadêmicos, né, com residentes, e aplicou uma prova. A prova tinha 31 questões que abordavam 4 grandes temas, 4 grandes áreas aqui. Inserção e complicações na passagem do catéter, fisiologia cardíaca, interpretação dos dados obtidos através do catéter e uso, né, dessas informações em condutas. Como controle, ele usou 6 médicos sabidamente proficientes, aí, capazes no uso do catéter de artéria pulmonar, e a média de nota desses médicos na prova foi de 28,8. Aqui eu trouxe só a média geral dos médicos avaliados, foram cerca de 400 médicos, bem abaixo desse controle, de 20,7, né? A gente vai destrinchar esses dados um pouquinho mais. Então, o que eles avaliaram? Eles fizeram essa prova para diversos grupos de médicos, desde esse PGY1 seria o pós-graduação primeiro ano, né, como se fosse o R1, R2, R3, R4, fellows e assistentes, né? Então, médicos aí com diversos níveis de treinamento e também com com experiência diferente no uso do catéter de artéria pulmonar. Então, são médicos que nunca tinham usado, que usavam cerca de 1 a 5 vezes por mês, alguns usavam mais de 6 vezes por mês, né? E dividiram e avaliaram aí os resultados da prova de cada um desses grupos. O que a gente consegue ver que, como variáveis importantes, é que o treinamento realmente do médico, né, o número de anos de pós-graduação e de carreira teve uma diferença significativa na nota dos médicos, e a frequência de uso do catéter de artéria pulmonar dentro de cada um desses estratos também teve uma variação significativa. Então, quanto mais frequente o uso e quanto mais graduado, treinado, o médico parece que ele entende mais, realmente, ele tem uma nota melhor na prova que foi aplicada. Um dado que me chocou um pouco é que uma das questões da prova era, eles davam uma gasometria arterial retirada do catéter e pediam para o médico avaliar para dizer se a punção tinha sido adequada, se estava em leito venoso e o que tinha que fazer. E 61% dos participantes falhou em identificar que aquela gasometria era arterial e que a punção estava na artéria e não na veia. Bom, como resumo de tudo isso que a gente conversou, eu acho que tem algumas coisas que a gente podia trazer. O catéter de artéria pulmonar, a gente viu lá desde o comecinho, não parece ser um catéter muito tecnicamente fácil de ser passado, né? Então, para que isso seja feito com segurança, sem eventos adversos,
Isso requer muito treinamento, né, da equipe, e até no manejo depois do catéter também. E isso é algo que acho que cada vez menos a gente tem, até por ver menos, né, o catéter arteriopulmonar. Eu acho que, assim, é inegável que ele é uma fonte rica, né, e confiável de aferição de variáveis fisiológicas. Então, a gente tem acesso a uma série de variáveis que a gente não teria de outra forma. O débito cardíaco é muito fidedigno, as pressões de oclusão da artéria pulmonar, muita pressão direta contínua da pressão de artéria pulmonar, tudo isso são variáveis que a gente não consegue obter de outras formas, às vezes, e que a gente, de fato, consegue com esse catéter, com essa ferramenta. Uma vez que a gente tem esses dados, a questão é como que a gente vai interpretar eles, né? A gente viu aqui nesse último estudo que eu trouxe que muitos médicos não sabem, né, interpretar, não sabem entender o que querem dizer esses números todos, e números sozinhos não mudam nada, não ajudam o paciente nenhum, né? Então a gente precisa saber interpretar eles, e para isso precisa realmente de uma formação mais adequada, um treinamento nessa área. E uma vez que a gente tem os dados fisiológicos, a gente interpretou eles e entendeu o que eles representam, aí vem o que eu acho que, na verdade, é o maior fator limitante para o uso dessa ferramenta, que é o que a gente vai fazer com isso, né? Tá bom, entendi que a pressão da artéria pulmonar é tal, que eu comecei um inotrópico, dei um pouco de volume, mudou isso, mudou a pressão venosa central, mas e aí, né? Essas alterações que a gente está vendo aí nos números, no catéter, isso é uma resposta adaptativa do paciente, é um estado crítico que ele está, isso é algo patológico que a gente precisa mudar e voltar e corrigir, e deixar no valor que a gente tem nos livros. É muito difícil saber isso, e com os dados que a gente tem hoje em dia, pelo menos de tudo que eu consegui encontrar, a gente não tem uma resposta definitiva para isso, né? Pelo menos por enquanto. Então, baseado em tudo isso, acho que o uso de rotina do catéter de artéria pulmonar realmente é algo que não dá para a gente indicar ou defender, mas parece que tem algumas indicações específicas em que ele pode ajudar, né? No contexto ambulatorial, mais no diagnóstico e até no manejo, às vezes, de uma hipertensão pulmonar, e no contexto nosso, né, da medicina intensiva, dos pacientes críticos, talvez ele tenha o seu lugar no manejo aí de pacientes com insuficiência de VD, talvez não em todos, mas talvez nos pacientes mais lábeis, mais críticos, e aí nesses casos talvez realmente ele traga algumas informações e ajude a gente um pouquinho no beira-leito. Acho que o que eu tinha para falar hoje era mais isso, mas obrigado. Obrigado, André, pela excelente apresentação. Bom, gente, perguntas aí para o André. Só fazer uma colocação. Pode falar, Renata. Oi, André, muito boa aula, obrigada. Uma pergunta, você falou aquele estudo das grandes cirurgias, o que ele considerou como grande cirurgia? Se não me falha a memória agora, eram pacientes com asa 3 ou 4 e cirurgias de urgência. Tem até um questionamento com relação à gravidade, até porque, não sei se você viu, mas a mortalidade é baixa até nessas grandes cirurgias, né? Mas, enfim, acho que o critério, se não me engano, era esse, asa 3 ou 4 e cirurgias de urgência. Eram cirurgias de alto risco, não grandes cirurgias, né, que eles falavam. Só Renata, tem uma meta-análise, depois que contempla todos os estudos de otimização hemodinâmica, que é do professor Ian Schoenmaker, inclusive.
do que de qualquer médica. E uma coisa interessante é que ele divide a alta mortalidade quando a mortalidade era acima de, se não me engano, era 15 ou 12,5%. É um dos dois valores. E aí, assim, a meta-análise ela se tornou positiva com isso. Né? Mas é uma pergunta interessante essa. Eu estava pensando mais, enfim, se o Sangans teria mais utilidade numa grande cirurgia tóraco-cardíaca do que numa cirurgia abdominal, e se de repente eles tinham feito essa diferenciação nesse estudo. Sim. Inclusive, um dos estudos positivos de reanimação hemodinâmica é no pós-operatório de cirurgia cardíaca, que é do Yuka Takala. Se não me engano, ele é do Anesthesia Analgesia, a publicação dele. Assim, não foi positivo em termos de mortalidade, foi positivo em termos de disfunções. Os doentes saíram um dia antes da UTI com menos disfunções. Uma era de coagulação, a outra eu não lembro o que era, mas eram duas disfunções. Só para provocar, gente, o que vocês pensam aí da análise de custo-efetividade? De você gastar mais em quem não usou Sangans? Só lembrando que são dados do Pac-Man, né? Ali, fala, Pedro. Ó, gente, só lembrar que o Pac-Man ele tinha uma nuance que ele permitia o uso de outras metodologias para medir o débito cardíaco. Uma boa parte dos centros britânicos usou o CardioQ. Então, é um Doppler transesofágico e você só tem a visão Doppler, não tem a visão bidimensional. E o catéter é caro também, né? Ele acabou saindo um pouco mais caro esse grupo, talvez por causa disso. Eu só estou chutando aqui, não tenho certeza do que eu estou falando. Então, se não me engano, nessa análise, eles até falam que um dos fatores principais para o custo maior dos pacientes que não usaram catéter foi que eles tiveram uma média de duração de internação na UTI maior, com mais tempo na UTI. Tá bom. Perfeito. E aí eles estimam, né, o custo da internação com uma diária média de UTI também. Tá bom. Perfeito. Gente, assim, eu acho que assim, não que o catéter de São João não sirva para nada. Acho que ele ajuda. Alguns doentes, realmente, ele pode trazer dados ali que são essenciais. Principalmente os doentes que têm hipertensão pulmonar. Só lembrar que na avaliação do doente com hipertensão pulmonar idiopática, assim, o Sangans ele é usado como medida padrão, mas isso não dispensa o eco, né? Porque um analisa a pressão, o outro analisa a anatomia e função do ventrículo direito. Então são coisas que acho que se complementam bem aí no dia a dia. Então não dá para dizer que um substitui o outro. Não, na totalidade não. Né? Tem muitas coisas que se sobrepõem. Mas Sangans é o que dá a medida realmente de real da pressão da artéria pulmonar e a resposta terapêutica, né, as intervenções. Bom, gente, mais perguntas, hein? Bom, André, provavelmente vão ter outras perguntas, porque, por exemplo, a Jaqueline e o Danilo estão presos lá dentro da UTI e eles vão trazer questões aí para você depois. Então, André, muito obrigado pela apresentação e bom apetite para todo mundo. Tchau, gente. Só, gente, não esquece que amanhã a gente tem um Journal Club que a Amanda vai apresentar com o Bruno, tá? Com o Bruno Tomazini do Codex. Bom, então, tchau para vocês, gente. Até mais.